Amém. Coloquei para gravar. Obrigada, Zita Guimarães, obrigada por estar aqui. E o transbordo de hoje é comigo. E por muitas vezes, Rogério até fala, né, a Laninha também, porque quando você vai transbordar, você não avisa? Porque realmente a gente fica com o coração como? Eu abro a sala todos os dias, eu estou aqui todos os dias dando bom dia com a maior alegria que Papai do Céu me dá, me concede, mas quando a gente vai transbordar, é um trem tão esquisito que realmente eu fico nervosa, eu fico bagunçada, eu não sei onde estão as coisas, eu tento anotar, falo de trás para frente, mas eu não poderia deixar de transbordar nesse mês de agosto, porque é o mês que se completa mais um ano que nasceu as terças do Transbordo Sem Fim, né? E quando eu estava lembrando disso, falei, ai, Jesus, eu não quero transbordar, porque tem acontecido tantas coisas novas na minha vida, tem acontecido tantos desertos, tantos choros, tantos risos, tantos milagres que não se explica. Eu queria falar de algo que esteja agora, né, acontecendo agora. E desde que a Maí começou a série dela, que todos os dias, quando ela entrava aqui, o Senhor me lembrava do que eu tinha que falar. E por muitas vezes eu lutei, entrava outro na fila, eu deixava, a série da Maí já acabou, já está vindo outra série, e eu continuei do mesmo jeito ali, relutando, porque na verdade eu não sabia como começar e nem por que contar isso, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, e eu estava pedindo ao Senhor discernimento, ai Jesus, e eu entendi que discernimento não é uma habilidade que o Senhor nos dá, não, não é. Discernimento realmente é você estar ali, ó, junto com Ele, andando, se relacionando, tendo intimidade para você ficar mais assertivo naquilo que você vai falar. E, e eu não poderia hoje deixar de dar esse transbordo nesse mês, que para quem não sabe, né, para quem é novo e para quem vai estar ouvindo, foi no mês de agosto que meu pai se acidentou e o Senhor fez um dos maiores milagres diante dos meus olhos e daí nasceu a terça do Transbordo Sem Fim, que tem abençoado tantas pessoas. E aqui a gente tem contado as maravilhas dele, a gente tem contado os nossos desertos, a gente tem, né, se juntado, dado a mão um outro para não deixar, né, para a gente estar orando junto. E eu queria começar lendo aqui um versículo que fala muito comigo, que está em 1 João 4, o versículo 16, que fala assim: E nós mesmo conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Amados, quando eu comecei aqui a anotar algumas coisas aqui no transbordo, eu comecei a lembrar, e agora o Senhor trazendo entendimento por que eu estaria transbordando sobre algo que aconteceu comigo tão lá atrás, né? Mas por que ele estava trazendo? Porque, como diz a minha irmã Tanuri, o Senhor não desperdiça nada. Em tudo ele tem um propósito, mesmo quando a gente passa por algumas coisas e a gente não consegue compreender de forma alguma. O Senhor tem um propósito. E eu queria falar aqui que quando eu casei com o Rogério, eu tenho 28 anos de casado, como essa live vai passar, né? Por aí, muita gente pode não conhecer, então, meu nome é Mônica Souto, eu tenho 28 anos de casada com o Rogério e tenho 2 filhos. E é sobre o meu primeiro filho, né? Sobre o meu primogênito, que o Senhor me trouxe isso no meu coração para estar falando com vocês essa manhã. Nesses 28 anos de casado, eu nunca pensei, né, em ter filhos, porque eu achava que a vida assim era maravilhosa, só nós dois, a gente saía, não tinha hora para chegar e era tudo lindo e perfeito. E aí, quando a gente completou 5 anos de casado, começou a vir aquela vontade de ter um filho, né? A casa já começou a ficar meio vazio, já começou aquela cobrança, né? Assim, você casa, já vem, quando que vai vir um filho? Por que que vocês não têm filho, tal? E começou já vir aquela cobrança, e essa cobrança vindo, eu comecei a querer ter filhos. Só que aí eu comecei a entender que quando eu tomava os anticoncepcionais, eu tomava, eu errava, eu casei nova demais, eu casei com 16 anos, então eu passava uma semana sem tomar, quando eu tomava eu errava, só que eu não engravidava.
E aí foi se passando o tempo, a gente vai se acostumando com a situação, né? Então eu já não tinha medo, porque eu sabia que eu não engravidava mesmo. E quando a gente completou mais ou menos uns 5 anos, eu quis saber o porquê. E não era nada demais, eu apenas tinha muito micropolicisto e isso impedia, né, de acontecer a gestação ali. E o Rogério não quis fazer é, um tratamento específico, nada, que ele achava que não era com ele. E eu falei, deve ser isso aqui, e ficamos por mais um tempo ali, vindo aquelas cobranças e tudo mais. E aí, um certo dia, óbvio, eu engravidei. 10 anos depois, né, de estar casado com o Rogério, eu engravidei. E quando eu engravidei, era tudo lindo e perfeito. Eu fiquei uma grávida linda, eu enjoava pouco, eu não fiquei com a cara inchada, né? Igual ficar aquelas mães. Eu amava estar grávida, amava aquele momento de mostrar minha barriga, de ir para praia, de tirar fotos. Eu curti a minha gestação do começo ao fim, não passei mal, trabalhei até os 9 meses e foi tudo lindo e perfeito. E eu amava aquela situação de estar grávida. Eu não sei se eu tinha aquele sentimento já de um amor pelo ventre, mas eu amava aquela situação que eu estava passando. Era tudo lindo, a gente comprava roupinhas junto, era um conto de fadas. E aí o tempo foi se passando num parto, eu quis o parto cesariana, né? Porque eu queria ir com a minha mãe, com a minha irmã, com o Rogério, eu não queria ir morrendo de dor, foi uma escolha minha. Então, eu fui fazer o parto do Roger normal ali, né, na cesárea e tal. E aí eu tive aquela criança que, a princípio, quando nasceu, eu já tomei um choque, né? Eu achei meu filho feio demais, a cabeça grande demais, de Paraíba. E eu imaginava aquela criancinha, nossa, dengosa, pequenininha. Não, a criança nasceu com o tamanho da minha boca, que é hoje. Era uma criança esquisita, careca, e naquele primeiro instante, assim, que o médico me mostrou a criança, eu já meio que tomei aquele susto, né? Nossa, é o meu filho? Beleza, foi a primeira impressão, mas aí todo mundo, oh, que lindo, que gracinha, aquela coisa, né? Filho de quem a gente ama, ninguém acha feio. Mas eu, na hora, achei feio. Primeira coisa, quando o Rogério chegou perto de mim, eu falei, Rogério, ele tem a minha boca, ele tem uma cabeça de Paraíba e ele não é bonito. Como é que uma mãe tem um filho, né? E, né, não acha isso, mas enfim, né, gente? Tem gente esquisito na Terra e eu sou uma dessas. E aí o que que aconteceu? A criança nasceu, eu fui para casa e começou aquele, né, aquele cuidar da criança, minha mãe sempre perto de mim, sempre me dando apoio. E eu comecei a ter aquelas meio que umas crises, né? Meu peito doía muito para amamentar. Eu, com um mês de. Meu cabelo era na cintura. Eu não sei se eu tive uma depressão pós-parto, eu nunca procurei saber disso, mas eu cortei meu cabelo igual de um homem, assim. Eu passei a máquina aqui atrás e deixei só o topete aqui. Com um mês de gestação, quando eu pude sair de casa, eu vou cortar esse meu cabelo, porque o cabelo batia no peito, misturava com leite. Era aquela situação assim desagradável. Eu o tempo todo estava fedorenta com aquelas roupas de leite. Eu não e eu me questionava, eu falava assim, meu Deus, que amor é esse? Que as mães falam, oh, eu morreria pelo meu filho. Eu falava, eu não morro por ele. Não, 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 não. Eu não estou gostando muito dessa situação, mas eu nunca deixava, tipo, de dar o melhor para ele, né? De arrumá-lo, de das pessoas ir visitá-lo. E todo mundo que ia visitar e estava grávida, eu. Laninha está aqui na sala, Laninha é testemunha disso. Eu perguntava, eu falava assim: você já ama a sua barriga? Aí a pessoa falava assim: claro! Oh, meu filho, eu sinto mexer, isso e aquilo. E eu pensava assim: meu Deus, então eu não tenho esse amor. Eu não sei que amor é esse que falam de mãe, que a gente ama o filho desde o ventre. Eu não tô, minha vida dentro de mim era um conflito horrível, porque dentro de mim eu falava, gente, eu acho que a minha vida era muito melhor quando eu dormia as minhas madrugadas, quando eu não acordava para dar mamar toda hora, quando aquela criança não fazia cocô e sujava meu colo todo. Foi algo assim na minha vida muito louco. E eu lembro que quando eu engravidei, uma gerente minha na época engravidou praticamente juntos.
E com 20 dias do Roger ter nascido, era o chá de bebê dela. E eu falei para o Rogério, vamos, porque eu queria sair de casa, eu queria sair daquela situação. E quando eu fui na festa dela do chá de bebê, o Roger chorava muito, com cólica, e todo mundo pegava ele um pouquinho, calentava, e eu não queria ficar com ele, eu queria ir para uma festa, eu queria ver gente nova, eu estava meio que como se eu tivesse, agora minha vida é isso. Então foi um tempo de conflito muito grande. E aí o tempo se passou, eu voltei a trabalhar muito antes, eu quis voltar a trabalhar. Então o Rogério falava, mas você vai cortar o leite dele? E eu falava, ele vai tomar uma madeira, né? Ninguém morre com uma madeira. Eu quero trabalhar, eu quero voltar a trabalhar. Não, minha mãe vai tomar conta dele. E aquela coisa assim dentro de mim, eu tenho que voltar, não, eu não quero ficar dentro de casa, é só eu acordo, eu não durmo, é uma loucura essa maternidade. E aí eu voltei a trabalhar quando eu tinha 3 meses, quando o Roger tinha 3 meses, o Roger ainda estava mamando, e aí Rogério, com toda a paciência do mundo, falava, olha, que eu trabalhava perto, vem para casa na hora do almoço, aí você dá um mamar para ele, depois você volta. Aí, a princípio, eu ainda fiquei ali uns 20 dias voltando para casa cedo, eu já dirigia, dava mamar para ele, voltava rápido para o trabalho, porque eu gostava de ver ele, abraçava, beijava, porque era meu, mas eu o tempo todo perguntava: cadê esse amor de mãe? Aonde que está esse amor? Vai nascer quando? Porque, amados, não era que eu não gostava dele, não tinha isso. Eu queria ter um amor de uma troca de vida, consegue compreender? Hoje eu digo assim, meu Deus, meus filhos, né? Eu vou no lugar deles a qualquer hora. Mas não foi assim com o Roger. E eu me questionava porque foi um filho que eu quis, foi um filho que eu desejei, foi um filho que montamos quarto. Tudo que saía assim de mais novo para uma criança a gente comprava. Então foi um filho desejado, foi um filho amado, sabe? E quando nasceu deu essas tretas todas. E quando o Roger completou 8 meses, a Laninha engravidou logo depois e teve o Wallace. E quando o Roger completou 8 meses, o Roger já ficava com a minha mãe, né, na casa da Laninha, e Laninha estava de resguardo nesse tempo, de resguardo. E eu estava trabalhando e houve um acidente, né, lá em casa. O Roger dentro do carrinho, não tinham prendido ele no carrinho, e ele escalou o carrinho virou com ele. E graças a Deus, né, ele não bateu ali com a cabeça, não quebrou o pescoço, mas ele bateu com o rosto no chão. E o Roger, ele teve dente, ele demorou a andar, ele demorou a falar, mas o dente dele nasceu tudo muito rápido. Com 5 meses, o Roger já tinha todos os dentes, de cima, de baixo, todos os dentes. E quando ele caiu do carrinho, por ele ter caído com o rosto no chão, os 4 dentinhos dele aqui abriram, né, a gengiva e os dentes subiram. Então, fechou a gengiva de novo e ele passou a não ter mais dente. E aí me mandaram a notícia, né? Minha mãe ligou para o trabalho, falou que eu tinha que ir. E olha isso, minha gerente chegou para mim e falou assim: Mônica, você precisa ir para casa, né? Aconteceu lá alguma coisa com o Roger e você precisa estar lá. E eu falei assim: não, minha mãe está lá, né? Minha irmã está lá. Depois eu vou terminar aqui o que eu tenho que fazer. E ela já sabia, né, que era algo sério. E ela falou: olha, você precisa ir para lá, eu vou pedir para alguém te levar. E alguém me levou. E quando eu cheguei lá, a cena que eu vi foi, né, minha mãe com um pano assim enrolado na boquinha dele, minha irmã pedindo desculpa. Ai, irmã, desculpa, eu não vi, né? A culpa não foi nossa. E eu, na mesma hora, sem saber o que tinha acontecido, quando eu peguei, se eu conseguir falar, a gente vai terminar esse transbordo, né? As coisas de Deus é doida. Então, quando eu peguei o Roger no colo, que ele chorava e a boca dele, né, enchia de sangue porque estava todo cortada a boca, né, os dentinhos tinham ido embora. Ali eu peguei o Roger e eu senti esse amor que quando uma criança nasce, né, que bota ali no colo da mãe, toda suja, lambuzada, que a mãe fala, oh, que lindo. Eu senti com 8 meses depois esse amor vindo me tomando, me rasgando o peito. E naquele dia eu falei, meu Deus, esse é um amor de mãe. Beleza. Fomos para o hospital, na emergência, naquele desespero. Eu vi o Roger desesperado, gritando como eu nunca vi.
E o médico foi fazer a limpeza dos dentes e falou assim: olha, mãe, os dentinhos dele subiram de novo, né? E com o tempo vai descer. E quando descer, você procura, né? Um especialista e vê os dentinhos dele e tal. E ali começou a nascer dentro de mim um amor que eu não conhecia, que eu queria largar já o emprego, eu comecei ao tempo todo, por que que eu tirei o mamar da criança? E se essa criança morresse? Começou a vir tudo muito à tona na minha vida. E aí foi se passando o tempo, e nesse período que o Roger estava com os dentes, né, muito inflamados, ele só se aquietava, só ficava quietinho quando a gente andava de carro. E a gente passou 3 dias, exatamente 3 dias, rondando com ele dentro do carro. Aí voltava para casa porque ele dormia, dava 1 hora da manhã, ele acordava de novo, eu pegava ele no colo, o Rogério entrava no carro e a gente dava mais uma volta na Brasil. Ele dormia, botava lá, e assim a gente passou 3 dias até o antibiótico, o remédio para dor fazer efeito e parar aquela inflamação e ele parar de sentir dor. Então ali ele, né, ele deixou a mamadeira, ele deixou a chupeta, ele deixou tudo porque ele não conseguia mais tocar, doía, então ele foi deixando e ele passou assim aquele processo sem comer, e ali eu fui entendendo o que que era o amor de mãe e por que que o Senhor foi me atraindo para isso. E aí, quando isso veio na minha cabeça, quando a Maria começou a fazer a Netflix dela, o Senhor falou dentro de mim, sabe? Conta do nascimento do Roger. E a princípio, eu relutei desde o dia que a Maí começou a fazer a série dela, porque eu falava assim, não tem nada a ver. O que que eu vou contar, né? Vou contar o quê? Que eu não amava o meu filho e passei a amar? Que coisa esquisita, né? E eu vinha questionando todas as terças, eu questionava, botava uma fila, botava outro, e quando foi essa semana, eu passou o tempo e eu falei, gente, quem vai transbordar? E eu não conseguia ver ninguém. E veio na minha mente, é o mês do que o transbordo faz mais um ano. Transborda. E conta para eles o que eu quero te falar através desse transbordo. E aí, ontem, eu estava numa treta com o Senhor, né? Porque primeiro eu queria entender que amor era esse que eu não tinha. Segundo, eu queria entender o porquê contar esse transbordo. E como o Senhor não desperdiça nada, hoje tem chegado aos meus braços muitos filhos, né? Muitas pessoas carentes, muitas pessoas querendo um abraço. E, a princípio, eu toco, eu abraço, eu beijo, eu oro, mas eu não amo, né? E do mesmo jeito que eu questionava lá atrás, eu questionava com o Senhor. Eu falava, Senhor, agora vai ficar vindo essas pessoas para mim, né? Já desde do transbordo, não é agora de ter acontecido tantas coisas. Vão ficar vindo essas pessoas para mim, me perguntando essas coisas, e eu nem gosto tanto assim. E o Senhor me fez lembrar que Ele iria me dar filhos, que a princípio eu não ia amar, mas se eu continuasse desejando ser mãe, Ele faria nascer esse amor dentro do meu coração, como Ele fez nascer 8 meses depois do nascimento do Roger. E aí eu vim entender que por mais que a gente queira as coisas, né, desse jeito, do nosso jeito, né? Eu queria pegar o meu filho e dizer, oh, meu Deus, que príncipe amado, Senhor, eu amo, como eu fiz com o Brian. O Brian eu já amei desde o dia que eu soube que eu estava grávida. Foi muito diferente. Já o Roger não. E o Roger foi uma gravidez tão desejada e o Brian não. Olha que louco, né? E aí, no decorrer do tempo, eu vim compreendendo o que o Senhor estava fazendo comigo. Ele estava me mostrando que, mesmo não sendo da forma que eu desejei, que eu quero, que eu entendo que seja o certo, ele vai criar esse amor dentro de mim. E aí, fazendo aqui o transbordo, eu falei assim: nossa, tem 4 anos que a gente está no transbordo, eu já amo tanto esse povo há tanto tempo, né?
que lindo isso, porque eu amo de verdade, eu sinto falta. Aí aqui em cima aqui do meu computador, eu boto assim datas, né, muito específicas, datas que eu amo de verdade. Já vai, filho? Vem cá, meu beijo. Porque eu tô fazendo bem o transbordo de tudo, tu nem sabe, né? Não. Esse é meu primogênito, gente. Dá um oi para eles te conhecerem, Roger. E, gente, bom dia. Beijo, Beijo. mãe. Tchau. Tchau, vai com Deus. Então, aqui em cima do meu computador tem algumas datas, né, específicas. E uma das datas está assim, ó, dia 4/6/2003, ou do 2023, né? O dia da celebração do pastoreio, né? Que vem muitos filhos, que vem aquela coisa toda. E quando eu olhei para essa data, eu falei, meu Deus, tem 2 meses? Não se passaram 8 meses. São 2 meses e o meu coração já está voltado para amar pessoas que eu nem mesmo conheço de onde veio, ou de onde nasceu, ou se é preto, ou se é branco. E por que está acontecendo isso comigo? Né? E o Senhor me fez lembrar que o amor dele é assim, que o amor dele vai nascendo conforme a gente tem relacionamento com ele, conforme a gente vai conhecendo ele dia após dia. E talvez hoje você está aqui ouvindo o transbordo e pode estar pensando assim: ah, eu também não amei o meu. Ah, eu também casei e não amei tanto o meu marido. Ah, eu também tenho a minha mãe, faz tanta coisa, eu também acho que eu não amo, não. Peça ao Senhor para colocar esse amor dentro do seu coração, porque Ele é fiel para cumprir. Né? Tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Ele é fiel para fazer na sua também. E mesmo que o amor não venha, assim que você se posiciona para ser ou mãe, ou tá numa igreja, ou tá casado, mesmo que esse amor não venha, confie que o Senhor não vai te dar amor, porque Ele é amor. E quando a gente se aproxima dele, não tem como a gente não amar o nosso próximo. Não tem como a gente não amar os nossos filhos. Hoje, quando eu olho para o Roger, eu falo assim: meu Deus, como pode, Senhor? Né? Eu ter pego aquela criança nos meus braços e ter por tantos momentos, que foram muitos, pensar: ah, não, poxa, eu queria mesmo era voltar a ter a vida que eu tinha, né? Que era tão bom. Eu dormia a hora que eu quisesse, que eu queria com meu marido, e era tudo tão bom, tão perfeito. Mas é o Senhor que cuida de nós. Não questione o que está acontecendo com você hoje, porque hoje, ultimamente, eu não tenho questionado nada. Eu tenho compreendido que o amor dele vai invadir a minha vida e vai fazer eu amar cada um da forma que ele quer que eu ame. Então, eu queria deixar aqui, para mim terminar, 1 Coríntios 13, só o 7, né? Que fala assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor ágape, né? Esse é o amor do Pai. Então, por muitas vezes eu relutei porque eu tinha vergonha, né, de contar que eu tive um filho planejado, desenhado, sonhado, e quando nasceu, eu não sabia que amor é esse. E hoje nós temos um ministério de muitos filhos que eu não planejei, que eu não sonhei, que eu não quis, mas que hoje tem o amor de Deus. Então, esse é o transbordo de hoje. Eu não quero mais falar porque eu tô chorona pra caramba. Desde ontem que eu lembro desse transbordo, eu choro. E o Senhor tem me incomodado para falar. Então, fica aí o transbordo de hoje. Se você sentir no seu coração de vir transbordar coisas de lá de trás, que hoje talvez você tenha entendido, porque o Roger vai completar 19 anos, né? E pode dizer: poxa, você poderia ter entendido isso antes, mas eu não entendi. Mas hoje eu já compreendo melhor o que o Senhor estava fazendo comigo. Era uma cura que Ele estava fazendo lá atrás. Porque por muitas vezes eu julguei mãe e pai que entregava seus filhos. Ah, essa mulher teve. Na minha família, muitas mulheres tiveram filhos e elas não ficavam com os filhos porque elas davam, porque elas não tinham condições. É uma família meia doida. E eu falava: isso não é mãe, eles não podem fazer isso, como que eles vão dar um filho? E o Senhor primeiro me curou de estar julgando a mãe que faz isso e compreender, né, o que estava acontecendo com ela. Hoje eu consigo ter esse discernimento por ter mais intimidade com o Senhor, né? Então, que a gente possa buscar esse discernimento, essa intimidade com o Pai,
porque só Ele pode trazer a clareza de tudo isso. Eita, amém, igualzita, amém ou não amém? Amém. Ana Maria veio orar pela minha vida, veio orar pelo transbordo de hoje, que essa sala tenha muitos transbordos para se contar, muita coisa de alegria, porque hoje eu quero dizer que eu amo os meus filhos, não só os meus filhos de sangue, mas os meus filhos espirituais. Eu amo essa sala que o Senhor tem colocado aqui todos os dias de manhã e que o Senhor continue derramando sobre nós esse amor dele realmente que tudo supera, né? Vem para cá, Ana Maria. Amém e amém, aleluia, glória a Deus. Tudo supera, tudo suporta, nos constrange e nos leva além de nós mesmos. Famílias benditas do Senhor. O fim sempre é melhor do que o começo. E o Senhor sempre tem muito mais do que pensamos e possamos imaginar. Oh Deus, muito obrigada pela vida do pastor Rogério, pela vida da pastora Mônica. Obrigada por cada pai, por cada mãe, por cada avô, por cada avó, por cada tio, por cada homem e mulher que estão aqui hoje, Deus, presente, os que vão ouvir, Deus, esse transbordo, os que vão chegar, Senhor. Senhor, o Senhor continua nos constrangendo e nos levando além de nós mesmos. Muito obrigada, Senhor, gratidão, porque todo esse amor não podia vir de outro Pai que não fosse o Senhor, que deu seu único Filho, Jesus Cristo, por nós, que deixou um doce consolador, que passeia, que está conosco todos os dias em cada um de nós, o Espírito Santo de Deus. Ô Senhor, continua conosco. Hoje, no decorrer todo dia, com cada família, em todos, Deus, que vão chegar. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por cada família bendita do Senhor. Obrigada pela essa família santa, separada, bendita, treinando todos os dias. A família do transbordo, Deus. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco. Só o Senhor é santo. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Vocês são mais do que abençoados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém! Beijo no coração de vocês, família. Falar que eu falei com meu papai no domingo, Dia dos Pais. Ele tá bem, né? Depois do acidente, ele ficou com uma vozinha fina. Eu morro de rir com ele, mas em tudo eu dou graça ao Senhor. Então, mais um ano da Terça do Transbordo Sem Fim, eu convido você a estar aqui transbordando também. Beijo no coração de vocês, a gente se vê amanhã na quarta estratégia com o Rogério Souto. Meu Deus, estaremos juntos amanhã, família. Obrigada por tudo.